O ministro Alexandre de Moraes libera para julgamento a denúncia contra mais 11 acusados pela trama golpista. Eduardo Bolsonaro foge para os Estados Unidos e os bolsonaristas se desesperam na Câmara. O sacrifício do deputado não vai ser esquecido. A luta do deputado Eduardo Bolsonaro não vai ser esquecida. A esquerda vive de narrativas, nada de verdade. E o que a gente observa, deputado Gonçalves, sargento Gonçalves, é que hoje, 25 anos, não, 40 anos depois, a gente tem uma democracia mais fragilizada. Um desequilíbrio entre os poderes, onde a vaidade toma toda a razão de um juiz, de um ministro, que deveria tomar uma decisão baseada na própria justiça e na Constituição. Isso não acontece. O outro assunto, senhor presidente, que para mim não foi surpresa, e eu já tinha usado a tribuna na semana passada, o comportamento lambe-botas do deputado Eduardo Bolsonaro. E agora tem outro título, fujão. Não teve nem solidariedade ao seu pai, que foi não só indiciado, mas denunciado pela Procuradoria. Ele, como bom filho, poderia estar aqui prestando solidariedade. Os atos que ocorreram no Brasil, fracassados, que a extrema-direita não usa a tribuna para destacar. Ele correu e pede uma licença de 4 meses. Que liderança é essa? Quando uma parcela dos seus eleitores que acreditavam nele, ele agora tem um título, fujão. Isso é o comportamento. O próprio presidente com medo. Um determinado momento teve que ir para a embaixada da Hungria. Por quê? Porque o que ocorreu no 8 de janeiro, a gente não pode aqui deixar para passar pano branco. Foi um golpe, um atentado ao Estado Democrático de Direito, a depredação do Congresso, da Câmara do Senado, a destruição do Supremo Tribunal Federal, a depredação do Palácio do Planalto, uma articulação com uma organização criminosa, colocando um carro de gasolina com 30 mil litros para explodir. Imagine quantas pessoas não poderiam morrer. E, além disso, a articulação de militares, principalmente o seu vice-presidente, o general Braga Neto, que não honra a estatura das Forças Armadas, ele quem repassou os recursos para fazer um atentado em relação ao presidente, não só, desculpe, presidente não, ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e também a articulação contra o Lula. A direita aqui calada, pianinho, amofinada, porque o que está em jogo é um processo de uma organização criminosa. E para isso a gente tem que fazer a defesa da democracia. E não tem anistia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Vamos passar. Senhor presidente, queria aproveitar esse tempo para me solidarizar. Solidarizar com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Mas não apenas com ele, mas com o povo brasileiro. Infelizmente, a democracia brasileira sangra. Sangra devido à perseguição política, devido ao estado de exceção. O Eduardo Bolsonaro anunciou que está fugindo do país. Está lá nos Estados Unidos, conspirando contra o Brasil. Que tipo de patriota é esse que não enfrenta a justiça? Se o cagueta Mauro Cid está mentindo, por que estão fugindo? Quem vai ser o próximo que vai fugir? Olha, gente, o que conspiraram contra esse país, aliás, o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, ele está inelegível porque duvidaram das urnas, duvidaram das instituições. Eu quero ser totalmente solidário à Suprema Corte, ao Tribunal Superior Eleitoral. Podem cometer equívocos, e na minha visão cometeram sim, quando lá atrás foram omissos, quando não deram habeas corpus, quando prenderam o Lula de forma injusta naquela perseguição. Lá não tinha rito sumário, agora vai ter todos os prazos do processo legal do julgamento de quem foi indiciado. Se o filho do Bolsonaro fugiu do país já, é porque a coisa está feia para o lado deles.
as denúncias. E eu digo o seguinte, bolsonarista radical devia ter vergonha de dizer que é patriota. Para mim é patriota de Araque, porque não enfrentar a justiça dizendo que é autêntico o que ele fala, é ter medo da verdade. Ou duvidam das investigações da Polícia Federal, ou duvidam das falas do Mauro Cid, que foi o primeiro cagueta que falou. Repito, se o cagueta está mentindo, como vocês dizem, por que estão fugindo? Ele delatou porque aconteceu, porque a Polícia Federal agora investigou e denunciou. No dia 25, todos os denunciados podem virar réu. Está programado. O direito de defesa vão ter posterior a isso. Todo o prazo e devido processo legal será respeitado. Diferente do que aconteceu com o nosso presidente Lula. Agora sim, na minha visão, a Suprema Corte percebeu que lá atrás, quando permitiu que um único juiz pintasse e bordasse na República, ficaram quietos. Agora estão discutindo em harmonia com os poderes. O próprio presidente Lula, esta casa, dialoga em harmonia com os três poderes. A Suprema Corte não pode ser vítima de uma ação do Parlamento, do Senado ou da Câmara dos Deputados. A Suprema Corte é a guardiã da Constituição. Se ela falhou em determinado momento, ela pode ser aperfeiçoada e melhorada. Então, quem tem a razão? Se o cagueta Mauro Cid está mentindo por... Se ele está mentindo, Mauro Cid, por que estão fugindo? E quem será o próximo que vai fugir? Muito obrigado. Gostaria que fosse colocado na Voz do Brasil presente. Um minuto. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Bom, no dia de hoje, eu até poderia vir aqui e comentar o fracasso que foi o ato dos bolsonaristas, ou até a fugida do Eduardo Bolsonaro, mas eu não quero tratar disso. Eu quero tratar de coisa boa, importante, que o presidente Lula vem anunciando já desde as últimas semanas. Começou com o empréstimo consignado para os trabalhadores que têm carteira assinada, com juros menores, e agora, hoje, no dia de hoje, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso é um ganho importante para o trabalhador que estão nessas faixas salariais. Porque muitos acham que é pouco, mas não é pouco. Um trabalhador que ganha R$5.000 tem uma isenção de R$350 a R$400 por mês, uma conta mais redonda. Isso durante o ano representa aí mais de R$5.000. Isso é importante. Significa que isso vai pôr mais comida na mesa do trabalhador, vai ter mais economia no salário, para que ele possa investir em outros produtos que ele queira realmente usar. Isso é muito importante, senhor presidente. É muito importante, porque essa é uma luta dos trabalhadores que já vem há anos. E o presidente Lula, nos seus 2 primeiros anos de mandato, teve a isenção de até para quem ganha até R$2.600. E agora, para R$5.000, que é uma promessa de campanha que está sendo cumprida. Principalmente aqui, alguns oportunistas, que durante o período que estiveram no governo, vai vir com conversa de 10, de 15, coisa que eles sabem que não é possível, para atrapalhar. Agora, eu quero ver se essa casa vai ter deputado contra. Muitos aqui que dizem que são defensor do povo, gostam dos pobres, vocês vão ter coragem de votar contra a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O projeto já está sendo enviado para casa, espero que chegue o mais rápido possível, para que a Câmara possa aprovar, e a partir do ano que vem, os trabalhadores e trabalhadoras que ganhem até R$5.000 não paguem mais imposto de renda, e, aliás, terá desconto, vai pagar menos para quem ganha até R$7.000. Parabéns, presidente Lula, parabéns pelo seu governo, e espero que a Câmara, e que você, eleitor, que votou no seu deputado, e que por
acaso ele... É muito interessante como é que há uma inversão de pensamentos. O deputado que me antecedeu na tribuna falou que o Eduardo Bolsonaro é um deputado corajoso. O deputado Eduardo Bolsonaro é um medroso. Está com medo de estar no Brasil, de patriota não tem nada, foge para os Estados Unidos e olha, se Bolsonaro não tivesse o passaporte apreendido, também teria fugido, porque é isso que eles fazem, isso que vocês fazem. A extrema-direita, que se diz patriota, na verdade devia ter vergonha de representar o povo brasileiro. Um absurdo o que está acontecendo. Agora, pode ser uma baita lorota, mas na verdade, lorota ou não, porque ele pode voltar atrás. Se lembra quando o Duval lá, o senador, também disse que ia renunciar? Uma mentirada danada só para criar um factoide, mas o que está correto é afirmar isso. Eduardo Bolsonaro é um covarde, está lá nos Estados Unidos cometendo crime sobre crime, porque na verdade o que ele está fazendo é depondo contra o Brasil, porque de patriota não tem nada. Então vamos averiguar os próximos passos. Hoje de fato é um dia muito histórico para nós, e nós estamos muito felizes porque o presidente Lula já assinou o projeto de lei encaminhado para essa casa para que a gente tenha isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000. Isto é fazer política de verdade. Isso é compreender a importância da vida do nosso povo. É bom a gente não se esquecer, viu? Não nos esqueçamos. Bolsonaro foi o primeiro presidente eleito a não corrigir a tabela do imposto de renda desde 1989. Prometeu isenção até 5 salários mínimos, mas não cumpriu. Prometeu de novo aumentar a faixa de isenção e não cumpriu. O presidente Lula, na verdade, já devia ter mandado esse projeto para cá há muito tempo e era o seu desejo. Mas por que não mandou? Porque há uma negociação. Porque se aqui no Congresso Nacional, e é bom que as pessoas que nos escutam nesse momento ou em algum momento saibam disso, os deputados da extrema-direita votaram contra a isenção do imposto para alimento da cesta básica. Portanto, estão segurando essa história de não votar a isenção também do imposto de renda. Portanto, essa é uma luta grande. E hoje é esse dia histórico para a gente avançar com a distribuição de renda, para a gente avançar com a diminuição de desigualdade, para a gente avançar com o empoderamento do nosso povo, para a gente avançar para construir um país onde as pessoas tenham condições de viver e de viver com mais dignidade. Por isso, hoje é esse dia histórico, é dia que está apresentado à Câmara dos Deputados o projeto de lei que isenta de imposto de renda as pessoas que ganham até R$5.000.